o governo Donald Trump esconde cada vez menos as suas intenções eugenistas. Um cargo-chave no Departamento de Estado dos Estados Unidos, equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, foi dado a um homem conhecido por defender a esterilização de pessoas que ele chama de, aspas, lixo com baixo QI, e por chamar não brancos de, aspas, selvagens. A coisa vai ficando cada vez mais horrorosa. Sempre dá para piorar, né? Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora! Vamos lá, né? É assim, é eugenista para não dizer outra palavra, né? Enfim, a gente tá falando do Darren Beattie, que foi apontado agora para ser o subsecretário de Diplomacia Pública e Relações Públicas do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ok, que diabos é isso? Vamos lá. Departamento de Estado, lá dos Estados Unidos, que daí o chefe desse departamento é o chamado secretário de Estado, é o equivalente ao que no Brasil seria o Ministério de Relações Exteriores, e o secretário de Estado seria o equivalente ao nosso ministro de Relações Exteriores. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado é o Marco Rubio, que é um político aí de origem cubana, ultraconservador. E daí ele apontou esse Darren Beattie para ser o subsecretário de Diplomacia Pública e Relações Públicas, que é basicamente o segundo lugar no Departamento de Estado. Então a gente está falando aí de uma pessoa que está assumindo um lugar assim, tipo, chave no governo Trump. Não é você ouvir subsecretário, você acha que é uma coisa pouca. Não. O cara é um dos nomes mais importantes do que seria o equivalente ao Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Ok? Esse cara, Ana, quando ele assumiu esse cargo, foram fazer aquela tradicional giro. Vamos ver o que esse cara já fez, já aprontou no passado. E desenterraram tweets dele, Ana. Se preparem, porque assim, é uma metralhadora de churume e, gente, já vou avisar aqui, aviso de gatilho para racismo, tá? Vamos lá, começa aqui. Um tweet dele, né? Humanos de alta qualidade estão subsidiando a fertilidade de humanos de baixa qualidade. A realidade fundacional, social e política da vida, essa é a realidade fundacional, social e política da vida no Ocidente pós-guerra. E daí ele retuita o próprio tweet dizendo: controle de população, quem dera. Vamos para outros. Caraca! A hierarquia de tabus é interessante. A prática horrenda de aborto no segundo trimestre é legal em alguns lugares. E muito além da janela de Overton do discurso público. Muito além da janela de Overton no discurso público, ele está dizendo que é algo aceitável, tá, gente? Eu não vou entrar aqui em detalhes, senão vai ficar uma hora explicando o que é a janela de Overton, que é uma coisa bastante importante, na verdade, quando a gente fala em debates públicos. Mas ele está dizendo que é considerado algo aceitável. A ideia de oferecer populações selvagens incentivos financeiros para a esterilização voluntária é completamente tabu. Então ele está dizendo, gente, é aceitável você falar de aborto no segundo trimestre, mas não pode dar incentivos financeiros para esterilizar populações selvagens? E ele realmente gosta de falar de populações selvagens. Quando uma população se torna selvagem, um snip, ele está falando de esterilização, mantém as coisas sob controle. Dava para oferecer alguns incentivos, tipo Air Jordan. Air Jordan é um tênis. Caraca! Vamos continuar. O que mais que esse cara andou falando por aí? Não é politicamente correto dizer, mas com controle de populações de baixo QI e baixo controle de impulso e que tem falta de capacidade de raciocínio mais alto,
e de faculdades morais mais altas, eles precisam de punição corporal estrita e ameaça de violência para funcionar de maneira correta na sociedade. Em vez da narcotirania, o que nós precisamos é Singapura para os burros e violentos e Suíça para os mais elevados. Manolo! Isso, Ana, quem tá falando é um cara que acabou de se tornar, de assumir um dos cargos mais importantes no Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Ana. E vamos um último aqui. Prevalência de vídeos de brigas de países de terceiro mundo, de baixo e que, dando Sucker Punch seria aí o golpe surpresa em lutas a troco de nada, com espectadores animalescos, burros, pulando para cima e para baixo, excitados. Esse mesmo nível, esse mesmo lixo de baixo QI que assiste a franquia Velozes e Furiosos, começando a desejar que toda a conspiração de redução da população fosse verdade. Eu acho que assim, ficou claro quem é essa pessoa, né, Ana? Completamente. E só para deixar bastante claro aqui, se tem... Eu acho que no nosso público ninguém vai pensar isso, mas se alguém que não faz parte do nosso público usual estiver vendo isso e pensando, esse cara está certo, vamos deixar uma coisa bem clara. Você pode até ser considerado branco no Brasil. Se você vai para os Estados Unidos, você vai ser considerado latino. E daí você vai ser, independente de quanto você estudou, independente do quanto você se acha refinado, você vai ser considerado lixo de baixo QI por essas pessoas. Você vai ser considerado população selvagem por essas pessoas. Eles vão desejar Singapura para você e Suíça para eles. Ai, okay? Mas Sofia, eu sou descendente de italiano. Querido, nasceu para baixo do Equador. Só lamento. É latino, pobre, fudido. Tá, dito tudo isso, Ana, eu acho que a gente tem que dizer uma coisa. Eu acho que, assim, fica muito claro a questão aí do supremacismo branco, né? Mas também eu acho que ele falou em voz alta coisas que defensores de uma outra ideologia, que é bem comum no governo dos Estados Unidos atual, não falam em voz alta, que é o pessoal do pronatalismo, né? O pronatalismo, aquele pessoal que fica dizendo não, porque tem que ter... temos que ter mais filhos porque a população está em declínio, Daí a gente olha, mas espera, a população não está em declínio. É que a população branca está em declínio. E isso, só que isso eles não falam em voz alta. E daí, gente, eu tô falando de pessoas como essa aqui, o Elon Musk. E a escolha dessa imagem aqui que eu trouxe não é aleatória. Isso aqui é a capa de um dos vídeos que nós temos na TV Cringe, que é o vídeo das ideias mais bizarras que o Elon Musk já defendeu. Vocês podem ir lá e ver como ele é defensor do pronatalismo, a ideia de que tem que ter mais filhos, Só que porque a população está em declínio. Só que, assim, como eu disse, a população não está em declínio. Então vocês sabem que ele acha que quem tem que ter mais filhos é a população de alto QI, é a população que não é esses selvagens. Enfim. E daí, Ana, só para te mostrar uma última coisinha antes da gente encerrar esse corte, eu dar espaço para você falar um pouquinho, porque eu tô falando feito doida. Esse cara, esse Darren Beattie, ele já teve cargo no primeiro governo Trump. Só que ele foi expulso do cargo que ele teve no primeiro governo Trump, e eu acho que a gente pensar que ele foi expulso do cargo e agora está voltando revela muito. É bem revelador. Vamos ver os detalhes. Vamos aqui para o The Independent, né, que traz aqui, né, a notícia que a gente está falando agora, né, o oficial do Departamento de Estado do Trump repetidamente pediu por esterilização em massa de lixo de baixo QI.
Aí vai falar um monte de coisa aqui, eles trazem todos aqueles tweets que eu trouxe, mais alguns. Sim, gente, eu selecionei, tem mais tweets daqueles tipo, que senão a gente não sai daqui hoje. Mas o que eu queria destacar é essa parte aqui, ó. Que vai nos contar que o Beatty, ele trabalhou anteriormente como redator de discursos do Trump. Isso, mas foi demitido em 2018 após discursar em uma conferência com a presença de nacionalistas brancos. Ele apoiou políticas repressivas contra crimes e frequentemente falou em apoio ao governo chinês, de acordo com a Notus. Notus é um veículo de imprensa dos Estados Unidos. Ele foi demitido, Ana, por dar discurso em evento de supremacista branco. Agora, ele volta um cargo mais importante do que ele tinha antes. Isso aí, Ana, é a tal da janela de Overton que ele falou naquele tweet dele. O que é a janela de Overton, gente? A janela de Overton é a janela que fala sobre quais posições são aceitáveis ou não na opinião pública. E essa janela ela pode ser deslocada para um lado ou para o outro. Uma opinião que hoje é aceitável, amanhã pode não ser. Ou que hoje é inaceitável, amanhã pode ser. Em 2018, talvez fosse inaceitável o Trump ter um redator de discursos supremacista branco. O que isso ele voltar hoje num cargo maior do que ele estava naquela época, o que nos diz sobre o que é aceitável, o que é inaceitável no discurso público nos Estados Unidos? É essa a pergunta que eu deixo. Sofia, acho que todas as ferramentas, todas as cartas, eu não sei bem para onde vai isso, todas as ideias mais absurdas, mais horrendas, elas estão na mesa, estão as claras nos Estados Unidos. Não dá mais para a gente dizer, né, ficar nessa, aliás, que é uma coisa que a gente ainda está fazendo em boa parte da imprensa brasileira, por exemplo, né, dizer o gesto supostamente nazista do Elon Musk, parece que eles têm aí uma ligação. Não, as coisas já estão às claras, isso já está acontecendo. Tudo aquilo que eles insinuavam e que parecia que eles viriam a fazer neste segundo governo Trump é descarado. É descarado justamente porque se normalizou. E agora eles já estão em plena execução. Não é assim, pode ser que os Estados Unidos venha a se tornar um país fascista. Isso já está acontecendo. Os planos fascistas, os planos nazistas, os planos, né, segregacionistas, racistas, enfim, tudo isso já está acontecendo, isso já está em plena execução. O fato desse cara estar num cargo altíssimo no governo americano já é evidência disso, não é um plano, esse é o meu ponto. Isso não é um plano, isso já é execução de plano. O plano estava lá atrás, agora já é execução. Essas pessoas têm acesso a financiamento, essas pessoas têm acesso a recursos militares, essas pessoas têm acesso a dados de cidadãos americanos e não americanos, essas pessoas têm acesso a bombas nucleares. Isso já é um perigo real para o mundo inteiro. Já passou do ponto, né, da gente considerar que pode ser que eles venham a ser um problema, tá? Então, assim, o Carlos está perguntando aqui no chat, será que os Estados Unidos vai começar um novo nazismo? Não é será. Já começou. Esse é o meu ponto. Já começou, tá? E o fato de que a gente fica esperando que haja os mesmos elementos estéticos ou exatamente a mesma composição do nazismo alemão, enfim, né, que a gente conheceu, nos impede de enxergar a realidade que está na nossa cara, de que isso já está acontecendo. É a mesma coisa quando acontece no Brasil uma tentativa de golpe que não envolve militares tomando
tomando sede do governo, não envolve tanque na rua, se bem que o nosso tinha até tanque na rua, né? Mas não envolve, né, o movimento militar claro que você espera. Então não foi golpe, né? Porque não tem os elementos. Cara, desapega da repetição literal e entende que o conteúdo já está acontecendo, né? Desculpa, o Chico diz, como dizia o Monarca, acorda! Já começou! Pô, Chico. Pô. Não, a questão é, sério mesmo, o que a gente vai fazer com os Estados Unidos? Eles já são um problema. Já são um problema. Então, ou as pessoas começam a reagir, e uma parte de mim, a minha parte poliana, diz, as pessoas estão começando a reagir, elas estão começando a dizer, não, cara, foda-se vocês vocês já perderam o posto que vocês, né, tinham. A gente vai começar a se adaptar aqui e começar a largar, né, tirar o teu espaço, assim. Mas acho que tem que ser um pouco mais radical nisso. Enfim, é isso, Sofia. É isso, Ana. Ficamos por aqui? Ficamos, eu tô com medo de ir pro próximo, porque a gente só piora hoje. Hoje tá punk. Eu vou aproveitar, então eu vou dar um recadinho aqui. Vamos lá, bora. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu sei, hoje tá difícil, né? E eu preciso te dizer uma coisa. Amanhã não vai melhorar muito, não. Mas amanhã tem estreia de um novo vídeo no nosso quadro Telescópio. Eu tô rindo, mas é de desespero, tá? Nesse vídeo, a gente analisa um sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Brasil que pode ter acesso aí para espionar geral, assim, desde por onde teu carro anda, até as compras que você faz, através das suas notas fiscais, e muito, muito, muito mais. Daí você fala, não, Ana, mas isso aí era um problema lá no governo Bolsonaro, porque, de fato, eles usaram pra caramba esse sistema, eles ampliaram, eles fomentaram, eles incentivaram, fizeram uns usos terríveis aí, que a gente nem sabe desse sistema. Mas a questão é que não melhorou muita coisa, não, de lá para cá, porque a gente continua tendo um problema muito sério com a transparência e o controle do uso desse sistema, mesmo agora, depois do governo Bolsonaro. Então, a gente explora um pouquinho desse tema para pensar, assim, por que é que a gente está ainda usando esse sistema, o que isso significa e o que é que a gente vai fazer com isso, hein? Fica o convite para você conhecer o nosso telescópio e para quem é membro do Meteoro aqui no YouTube, já pode assistir, tá no acesso antecipado ali, assim como vários dos nossos vídeos também. É isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.